Você sabia que é possível diminuir o seu imposto de renda e muitas vezes até receber esse imposto de volta na sua declaração de imposto de renda de 2025? Muitas pessoas acabam pagando mais imposto do que deveria por falta de planejamento tributário e nesse vídeo eu vou te explicar quais são as principais dicas que você pode usar para aumentar o seu imposto a receber na sua declaração. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês. E se você está procurando um vídeo para aprender a diminuir o seu imposto, você chegou ao lugar certo. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os principais pontos que você deve se atentar. Então, antes de mais nada, já dá o seu gostei, não se esquece de se inscrever e vem comigo. Então, antes de mais nada, é importante você saber que o seu imposto ele é cobrado com base na sua renda, no seu recebimento mensal, que pode ser ele por ser CLT, por ser um empresário, ter o seu prolabore, por receber pensão ou algum auxílio. E você consegue pagar menos imposto ou até ter um valor a restituir se durante o ano você teve imposto de renda retido na fonte, que lá no seu holerite aparece aquele valorzinho de imposto que já foi pago para a Receita Federal. Se você também lançar as suas despesas corretamente com toda a comprovação e se você optar pelo melhor regime na hora de fazer a declaração, porque existem dois modelos, o modelo simplificado e o modelo completo. O modelo completo ele é mais usado quando você tem muitas despesas para lançar e o mais simplificado é quando você não tem muita despesa e o cálculo acaba valendo a pena. Então eu vou listar para vocês algumas das principais estratégias em que você pode pagar menos imposto. E a primeira delas é a despesa com saúde. Então, toda vez que você vai em um dentista, em um médico, em um psicólogo, é muito importante que você peça para ele os recibos, a nota fiscal e que você guarde todos esses documentos para que quando você vai fazer a sua declaração, você lance todas essas despesas, pois elas diminuem o seu imposto. E é muito importante que você tenha a nota fiscal ou o recibo, porque o que pode acontecer? E muita gente acaba caindo na malha fina. Quando você lança que você fez um pagamento para um determinado profissional e aquele profissional sonega o imposto, ou seja, ele não declarou para a Receita Federal que ele recebeu esse valor de você. Então, quando acontece isso, a Receita Federal entende que você lançou uma despesa que não tinha comprovação e aí ela pode te convidar ou pedir que você preste esclarecimento sobre aquilo. Então você tendo a comprovação, o documento, você anexa e não tem problema nenhum. E a título de curiosidade, aqui no Brasil você só consegue lançar despesas na sua declaração dos seus dependentes ou a sua própria despesa como titular. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode pagar a conta médica. Então, digamos que você tem um sobrinho, um amigo, e aí você tem uma graninha sobrando e você quer diminuir o seu imposto de renda. Você pode fazer esse pagamento para esse seu amigo e aí você consegue deduzir da sua declaração de pessoa física, mesmo você pagando para terceiros. É possível fazer essa dedução, que infelizmente não é possível aqui no Brasil, né? Então, você só consegue diminuir se for seu ou do seu dependente. Você também pode diminuir o seu imposto através das despesas com educação. Lembrando que curso de inglês não é dedutível do imposto de renda. Muita gente tem essa dúvida, mas infelizmente não é, tá? Agora, as suas faculdades, escola para os seus filhos, pós-graduação, MBA, mestrado, tudo isso você pode lançar que é dedutível sim. Uma outra forma de dedução é você lançar os seus dependentes. Nos dependentes, você deve se atentar ao seguinte ponto: se o seu dependente exerce uma atividade remunerada, se ele faz estágio ou alguma coisa do tipo, ele precisa informar esse recebimento também, ou seja, você precisa colocar ele como dependente, mas informar esse recebimento. E na maioria dos casos não vale tanto a pena, porque esse recebimento que ele teve vai somar o seu recebimento e aumentar o seu percentual de imposto. Então só lance e verifique se vale a pena lançar o seu dependente e o rendimento dele através de simulação e de planejamento. Um outro ponto que você deve tomar cuidado na hora de fazer sua declaração é, muita gente, o marido e a esposa, eles acabam declarando o dependente ou o filho nas duas declarações. Não pode, ou você declara como você na sua sendo seu marido,
ou na esposa. Não pode colocar o mesmo dependente nas duas declarações, porque isso dá malha fina. Uma outra forma é através da Previdência Privada PGBL. Então, através desse investimento, você pode diminuir a sua renda tributável em até 12%. Isso é muito importante como estratégia. Então, de repente, se você tem uma renda muito alta, você consegue diminuir o seu imposto e ainda ter esse investimento em PGBL. Então, em muitos casos, dependendo do caso, eu sempre falo dependendo, gente, porque cada caso é um caso. Então, assim, não caia nesse conto de fadas. Ah, porque o meu amigo fez de tal forma e ele conseguiu 10 mil reais, 20 mil, 100 mil reais a restituir. O caso dele é um caso, as despesas dele são diferentes das suas. Você precisa analisar o seu caso em específico, porque os valores mudam. E também as doações incentivadas. Então, doações que você faz para institutos, para as casas e que você consegue ter a comprovação, você também consegue lançar na sua declaração para diminuir o seu imposto. E como receber esse valor de volta? Primeiro você precisa instalar o programa da Receita Federal, inclusive aqui no canal tem vários vídeos explicando como você fazer. Você vai colocar todos os seus rendimentos, tudo, revisar tudo para ver se você não esqueceu nada, se não digitou errado. Também vai lançar todas as suas despesas, é claro, se você tiver essas despesas comprovadas, vai lançar seus dependentes se você tiver, vai fazer essa declaração completa, revisa tudo e aí depois você escolhe qual é o modelo que está recebendo mais imposto, se é pelo simplificado ou pelo completo. Geralmente, se você tem muita despesa, o modelo completo vai te dar mais imposto a restituir. Uma outra dica é, já guarde todos os seus documentos e faça a declaração no primeiro dia, se possível, né? O mais rápido possível, porque aí você entra como prioridade na fila de restituição e se você escolhe pela modalidade do Pix, você entra em um dos primeiros a receber. E como evitar problemas com a sua declaração de imposto de renda? A primeira delas é nunca invente uma despesa, tá? Antigamente tinha muito essa prática, porque a declaração de imposto de renda ela não era feita por programa, na internet, computador, nada disso. Ela era feita através de um formulário, então você preenchia esse formulário, isso é no tempo dos meus bisavós, avós, bisavós. Que você pegava esse formulário, levava para a Receita Federal, escrevia papel, as despesas e tudo mais, e aí eles protocolavam. Dessa forma era feita a declaração de imposto de renda, ou seja, sonegação corria solta, né? Só que hoje em dia não é assim, é feito cruzamento de dados, inclusive a polêmica do Pix que aconteceu, né? Então as instituições financeiras, elas mandam essas informações para a Receita Federal de todos os seus recebimentos na pessoa física e na pessoa jurídica, se você tiver uma empresa, e é feito esse cruzamento. Então, por exemplo, digamos que você tem um salário de 3 mil reais, só que você movimenta 30 na sua conta bancária. Todas essas inconsistências, elas vêm sendo cruzadas e a sua declaração cai na malha fina. Então, evite, por exemplo, lançar despesas fakes, tá? Evite essa prática. Guarde todos os seus comprovantes, todos os recibos, todas as notas fiscais por até 5 anos, porque a Receita Federal pode te cobrar em até 5 anos e faça a sua declaração com muita atenção. Nesse caso também, se a sua declaração for muito complexa, eu aconselho que você procure a ajuda de um profissional, de um contador, de uma contadora. Nós aqui na Totality já estamos com o nosso link para você colocar o seu nome na lista de espera, se você quiser fazer a sua declaração com a gente, porque pequenos erros podem custar muito caro se você cai na malha, toda a dor de cabeça que acontece. E agora que você já sabe quais são as principais estratégias que você pode usar para diminuir o seu imposto ou até receber o seu imposto de volta, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar o seu gostei. A sua inscrição é muito importante para que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, também coloca aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido até aqui e te espero nos próximos vídeos.